Fala pessoal, o meu nome é Lucas Andrade, eu sou licenciado pelo estado da Flórida em ar-condicionado, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Ou seja, eu posso comercializar, reparar, instalar máquinas de ar-condicionado em todo o estado da Flórida. E no vídeo de hoje eu vou falar para você 5 problemas mais recorrentes em máquina de ar-condicionado e como solucioná-los. Bom, e antes de começar o vídeo, deixa seu like, curta e compartilhe. Me siga nas redes sociais. Bom, e aqui nos Estados Unidos, a demanda por técnicos em ar-condicionado é muito grande. Não importa onde você mora. Por exemplo, se você mora aqui no estado da Flórida, onde eu vivo, o estado da Flórida é muito quente, muito quente. E aqui existem quase 23 milhões de habitantes. Então você pode imaginar a quantidade de máquinas de ar-condicionado que tem para reparar, para trocar. Então você tem uma possibilidade imensa de fazer muito dinheiro. E não só aqui na Flórida, mas no norte dos Estados Unidos, na Califórnia, em Boston, Massachusetts, aonde seja. Sempre vai ter uma máquina de ar-condicionado, seja ela para esfriar ou seja ela para esquentar. Então o técnico em ar-condicionado, ele pode atuar em qualquer lugar dos Estados Unidos, qualquer lugar. Então bora lá, sem mais delongas. O primeiro problema mais recorrente que acontece no ar-condicionado é o dreno entupir. O ar-condicionado, ele produz muita água pela condensação do coil. Essa água, ela escorre pela bandeja que fica embaixo do coil e vai para o dreno. E esse dreno, na maioria dos casos, esse dreno usa apenas a gravidade para jogar água para fora. Então, o que acontece com isso? A água ela vai escorrendo bem pouquinho, e daí essa água fica acumulada nesse dreno, juntando a sujeira da casa. Forma-se um lodo nesse dreno e com o tempo, o que vai acontecer é esse dreno entupir. E o que acontece quando o dreno entope? Essa água ela não vai para fora, ela vai overflow, ela vai sair do dreno, da bandeja, e o que acontece é que vai começar a vazar água no piso da casa do seu cliente. Em muitos casos, o que pode acontecer, por exemplo, em um apartamento, o que acontece? Essa água ela vai vazar tanto que ela vai danificar o apartamento do vizinho de baixo, por exemplo. Então, o que acontece com isso? Isso traz sérios problemas para o seu cliente, para a pessoa que não dá manutenção na máquina de ar-condicionado. Então, o que você pode fazer para solucionar esse problema? A primeira coisa que você pode fazer é simplesmente oferecer para o seu cliente um programa de manutenção. Fazendo isso, você sempre vai estar olhando essa máquina de ar-condicionado do seu cliente. Você sempre vai estar visitando esse cliente. Você faz a manutenção preventiva, onde essa manutenção engloba a limpeza do dreno, você checar o freon, que é o gás, né, para ver se os levels de freon estão bons. Porque quando o gás está baixo, ele faz o coil congelar e também vai vazar água. E você também vai poder trocar os filtros. Então, fazendo a manutenção preventiva, você pode corrigir esse problema. O segundo problema mais recorrente é a queima do capacitor. O capacitor é uma pequena peça que vai no condenser, na unidade de fora da casa. Esse capacitor é responsável por armazenar energia e ele transfere essa energia para o compressor, onde o compressor vai armar e vai começar a funcionar, bombeando assim o gás, passando dentro do coil e fazendo esse coil gelar. E o que faz o capacitor queimar? Os problemas mais comuns que fazem um capacitor queimar é tempestades, sobrecarga de energia, curto-circuito, diferenças de energia, por exemplo, um ar-condicionado que funciona com 220 volts e a companhia de energia elétrica, por algum motivo, não está enviando os 220 para essa máquina, digamos que esteja enviando 189 volts, por exemplo. Isso pode acarretar na queima do capacitor. E o que vai acontecer? Essa máquina não vai funcionar mais. Vai necessitar que um técnico vá na casa do cliente, diagnostique a máquina e troque o capacitor. O capacitor só pode ser trocado. Outra coisa também que pode acontecer do capacitor não funcionar é tempo de uso. Toda máquina tem vida útil. E não é diferente com o capacitor. De tanto você usar a sua máquina de ar-condicionado, o capacitor, uma hora ele vai queimar, é normal. Então, é outra coisa que faz esse capacitor queimar, que é o tempo de uso. E para resolver esse problema, como eu disse, é somente trocar esse capacitor. Bom, e o terceiro problema mais recorrente em ar-condicionado é a falha do termostato. O termostato, ele é como se fosse o cérebro do ar-condicionado. Ele envia sinais para a máquina
Por exemplo, ligar, desligar. Quando atinge a temperatura que você programou, o termostato envia o sinal para a máquina de ar-condicionado dizendo que não precisa mais funcionar naquele momento, então o que vai acontecer? A máquina vai desligar. E quando o termostato falha, o que acontece é o seguinte: pode acontecer de o ventilador, por exemplo, funcionar o tempo todo, o ventilador não desligar. Pode acontecer de você programar o seu ar-condicionado para funcionar, para gelar, e esse ar-condicionado começa, por exemplo, a aquecer, e daí você se pergunta, como que isso está acontecendo se eu programei para gelar e está aquecendo? Então pode ser o termostato, entendeu? Então o termostato é uma das principais causas também recorrentes de problema no ar-condicionado. E para solucionar isso é necessário trocar o termostato e colocar um novo. Agora, o quarto motivo mais recorrente de falha no ar-condicionado é a falta de energia. Nada funciona sem energia, certo? O ar-condicionado não vai funcionar sem energia. Então, quando você chega em uma máquina de ar-condicionado para diagnosticar o problema, a primeira coisa que você precisa checar é se essa máquina está chegando energia. Se está chegando energia, ótimo, então você já sabe que o problema não é falta de energia. Mas se não está chegando a energia 220 volts, você precisa saber de onde vem a energia do painel elétrico, você precisa saber qual é o disjuntor dessa máquina e você precisa checar esse disjuntor. É a primeira coisa que você precisa fazer, checar esse disjuntor para ver se ele está funcionando. Se ele estiver funcionando, outras possibilidades podem ser pequenos fusíveis que existem dentro do ar-condicionado e você precisa checar para saber se alguns desses fusíveis estão queimados. Então, eu já falei como solucionar o problema, certo? Você vai checar o breaker, que é o disjuntor, você vai checar os fuses, os fusíveis, e provavelmente você vai solucionar o problema por causa de falta de energia. Agora, o quinto problema mais comum de ar-condicionado, e se tratando aqui do estado da Flórida, é o vazamento de freon. O freon é o gás, é o vazamento de gás. Mas como que o gás vaza? Muitas vezes eu chego na casa dos meus clientes e eles falam assim, por exemplo, coloca gás porque está faltando gás, o gás acabou. Ou eles me perguntam, o gás acaba? Não, o gás não acaba. O gás, o freon, ele foi feito para durar no sistema para sempre. Mas se houver vazamento, aí não tem como. Aí vai vazar o gás e a máquina não vai funcionar. Então, o que faz o vazamento? Igual eu disse antes, por se tratar aqui na Flórida, por exemplo, que é um estado onde por um lado é banhado pelo Oceano Atlântico e o outro lado, o Golfo do México, existe muita maresia. Então, a maresia ela corrói o aparelho de ar-condicionado e com o tempo é muito normal que esse aparelho vai ter vazamento. Então, quando vaza o gás, a máquina de ar-condicionado ela funciona com uma certa pressão. Se o ar-condicionado não estiver com essa pressão, o que vai acontecer? A máquina não vai funcionar. Ela vai congelar, vai começar a vazar água e a máquina não vai funcionar. Então, para solucionar esse problema, você precisa identificar o vazamento, você precisa descobrir onde está esse vazamento e você precisa tentar repará-lo, se for possível, ou em muitos casos, o que mais acontece aqui na Flórida é de que as máquinas ainda estão na garantia. E não somente na Flórida, em todos os Estados Unidos funciona igual. Se a máquina estiver em garantia, o que você precisa fazer? Você precisa retirar aquele coil ou a evaporadora do condenser e você vai fazer a garantia dessa peça, você vai trocar essa peça, colocar uma peça nova e colocar freon novo. E fazendo isso, a máquina vai funcionar. Então, pessoal, esses foram os 5 problemas mais recorrentes em ar-condicionado. Se você gostou dessas dicas, curta, compartilhe e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais vídeos como esse e trazer aqui no YouTube. Beleza? Um abraço!